Bom dia a todos, bem-vindos a mais um podcast da série CapTcast, perspectivas de futuro, debates e contributos sobre temas de sustentabilidade, recursos humanos, inovação em segurança e saúde no trabalho. Este tema em específico tem o seguinte título: Técnicos e técnicos superiores de segurança no trabalho, a falta de autonomia técnica e a implicação na sustentabilidade das organizações. Para isso, temos connosco um especialista, o professor Hélder Simões. Hélder, muito obrigado por ter disponibilizado para estar aqui para Ora, conversarmos um pouquinho sobre esta temática. Eu vou aqui fazer uma pequena apresentação do professor Hélder Simões. É mestre especialista em saúde ambiental, técnico superior de segurança no trabalho, vice-presidente do Núcleo Procâmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho, docente no ensino superior, mais concretamente na Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra, onde é coordenador da licenciatura em Saúde Ambiental e é também presidente da Associação Ibero-Americana de Engenharia de Segurança no Trabalho. Helder, uma vez mais, muito obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui num sábado de manhã para conversar connosco sobre este tema, que é um tema polémico, interessante e que pode suscitar aqui algumas questões, suscita algumas questões sobre as quais vamos falar. Este CapTcast é um episódio dedicado à reflexão sobre competências práticas que moldam o futuro do trabalho e da sustentabilidade das organizações. E, efetivamente, este tema da autonomia técnica dá muito pano para mangas. Helder. sim, Miguel, em primeiro lugar, agradecer-te o convite para estar aqui a falar contigo, obviamente numa conversa que eu espero que seja interessante a todos os que a ouvem e agradecer ao Carpetra e desejar as maiores felicidades, não só para este podcast, mas para aquilo que é a sua missão na área da segurança, higiene e saúde no trabalho, mas também nas outras. Efetivamente, este tema, quando me desafiaste para estar aqui, este tema é efetivamente um tema central naquilo que é a atuação dos técnicos e técnicos superiores na área da segurança do trabalho e merece, pelo menos aqui da nossa parte e da minha parte, é uma das áreas que desenvolvo na minha ação enquanto docente, mas também enquanto responsável de algumas organizações que representam os técnicos e técnicos superiores. É um tema que eu não vou dizer que nos preocupa, mas que nos motiva a fazer cada vez mais e melhor, na perspectiva de podermos ter uma atuação dos técnicos cada vez mais responsável, mas também cada vez mais competente e uma sociedade que zela por aquilo que é calhar, o bem mais nobre desta sociedade, que é a saúde e segurança dos indivíduos, nomeadamente dos trabalhadores. E é essa, digamos que a discussão que eu espero ter contigo na perspectiva da atuação dos técnicos e técnicos superiores enquanto elementos de salvaguarda deste bem público. Daquilo que conheces do trabalho em si, que não és apenas um teórico em termos de Uhum. ensino, mas és também um prático com experiência em organizações, em trabalho de campo. Ahm, Na tua opinião, quem é que define a atuação do técnico? Ele efetivamente faz aquilo que tem que fazer, seja superior ou seja técnico nível 4. Ele faz aquilo que tem que fazer, é limitado nas suas funções, essa limitação vem de onde? Vamos Se ver. a existir. Ah, certo, há aqui, ou seja, essa se calhar é aquela resposta para 1 milhão de dólares, não é? Ou seja, isto responder a essa questão não é simples porque tem a ver com um conjunto de condições que têm que funcionar para depois, no fim de linha, entre aspas, naquilo que é a expectativa que a sociedade tem relativamente à atuação dos técnicos e técnicos superiores, ser coerente não só em termos técnicos, mas também em termos da tal autonomia e da tal responsabilidade e da tal competência. Por isso, o que contribui, o que concorre para garantir isso que tu disseste, é efetivamente, para já, um sistema de ensino de qualidade, onde a parte técnica tem, digamos que, ser desenvolvida de forma coerente, adequada e, de alguma forma, com o conjunto de outras competências que vão para além das técnicas, nomeadamente aquilo que são as competências que nós hoje resumimos nos chamados soft skills, na atitude que os técnicos têm que ter, porque a autonomia técnica não se impõe por um decreto, não é? Mas deve, para além de estar salvaguardada em termos legais, que eu acho que o deve, deve estar, mas tem que ser também uma atitude que os próprios técnicos têm que ter alicerçada nos seus conhecimentos para que a sociedade, e digamos que se calhar os players que mais, eh, mais próximos estão destes técnicos,
consigam reconhecer ao técnico para salvaguardar essa autonomia, sabendo que o técnico não terá que dominar, como é lógico, todas as áreas técnicas que fazem parte deste grande mundo que é a saúde ocupacional, ou se quiseres, da segurança, higiene e saúde no trabalho. Mas tem que ter, digamos que aqui, uma gestão de conhecimentos interessante e importante, tem que ser um gestor desse conhecimento, na perspectiva de contar com a colaboração de muitos outros profissionais que tecnicamente poderão ajudá-lo e que terão os conhecimentos mais específicos de determinadas áreas e ele, obviamente, tem que contar com esses conhecimentos também para zelar pela sua autonomia. Por isso há aqui um contexto, digamos, global, não é? Um sistema, e nós dizemos muitas vezes, não é? Esta frase feita que a culpa é do sistema, e efetivamente se não existe ou não está garantida esta autonomia, é porque alguma coisa falhou no sistema. E esse sistema começa, efetivamente, como eu disse, por formar não só os técnicos, mas também uma sociedade que reconhece na segurança, higiene e saúde uma atividade que tem que ser desenvolvida com autonomia, com responsabilidade, com conhecimento e principalmente com a aceitação daqueles que usufruem desta nossa atividade, que são os trabalhadores, mas também com aquilo que é o papel do responsável máximo nesta área da segurança, higiene e saúde, que é o empregador, tem que dar suporte e, de alguma forma, estar conectado com esta área e reconhecer ao técnico essa competência e essa autonomia. Correto, né, o empregador deve fazer isso, reconhecer essa competência e autonomia, mas será que efetivamente o faz? Nós temos 2 tipos de empregadores, podemos chamar assim, Uhum, para os uhum, técnicos. Temos, por um lado, o empregador, que é o dono da empresa, o gestor, que tem serviços uhum, internos e tem um técnico ou mais a trabalhar lá. Temos as empresas prestadoras de serviços, que têm os técnicos ao seu serviço, que prestam depois serviços externos para, as empresas. Eh, São 2 tipos de empregadores. Estes 2 tipos de empregadores, têm a mesma atitude perante a autonomia técnica dos técnicos? Qual é a tua opinião sobre isto? essa minha opinião, obviamente, é alicerçada no conhecimento e digamos que no trabalho de terreno que vou tendo e também no contacto com os técnicos que vou tendo oportunidade nas associações em que intervenho e essa minha opinião é alicerçada principalmente nesse conhecimento. Claro que nós temos que olhar aqui para uma realidade que é importante, ou seja, em Portugal, como todos nós sabemos, existem, digamos que uma maioria de pequenas e médias empresas e microempresas, mais de 90% das organizações, das empresas em Portugal pertencem a este grande mercado de microempresas e pequenas empresas e os serviços são prestados de segurança e saúde são prestados principalmente na modalidade de serviços externos. Por isso, os 50 e tal mil técnicos que nós temos em Portugal, efetivamente esse é um número eh, possível, aliás, é aquele que é conhecido e não sabemos sequer se estão todos a desenvolver Exercer. a área de segurança e saúde no trabalho, mas grande parte deles, eu diria até a maioria, estão em empresas prestadoras de serviços. Por isso, quando falamos no empregador dos técnicos, falamos na empresa prestadora de serviços que depois oferece, entre aspas, esses serviços aos seus clientes. Por isso, estes dois tipos de empregadores, eu não gosto muito de standardizar aquilo que é o perfil do empregador, não é? Porque temos empregadores com atitudes muito diferentes nestas áreas. Não é? Estes dois perfis de empregadores têm para os técnicos aqui uma grande diferença. Uma coisa é nós termos uma relação direta com a entidade empregadora e muitas vezes onde o nosso salário depende da nossa opinião, passa aqui a expressão, não é? E isso é uma das coisas que é importantíssimo nós refletirmos. E outra coisa é termos um relacionamento com o empregador que efetivamente contratou o serviço à empresa para onde nós prestamos o nosso serviço, onde nós eh, temos, digamos que a nossa atividade profissional. Eu espero que este tipo de contratação não impacte depois na atitude que o técnico tem que ter, independentemente da sua atividade, porque nos próprios serviços não há distinções nas suas responsabilidades, ou seja, não há atividades nem responsabilidades diferentes para o serviço que é prestado na modalidade de serviços internos ou externos.
Por isso aqui o técnico tem que desenvolver a sua ação, principalmente alicerçada nos conhecimentos técnicos, estando garantida a sua autonomia independentemente da forma como o fizer. Claro que o empregador aqui é diferente, provavelmente existe aqui uma proximidade também diferente naquilo que é a relação com toda a estrutura, porque uma coisa é o técnico desenvolver a sua profissão na modalidade de serviços externos, e isso vai fazer com que ele esteja menos em contacto com a organização onde presta o serviço. E, obviamente, outra coisa é ele desenvolver a modalidade, a sua profissão na modalidade de serviços internos e estar constantemente na empresa e a contactar com todos os Uhum. trabalhadores e- e responsáveis da empresa. Por isso, há aqui, digamos que, duas formas, dois perfis, se quisermos, de prestação de serviços, mas eu espero que esteja, quer num, quer noutra, garantida a autonomia técnica e essa autonomia, obviamente, alicerçada não só nas questões legais, mas principalmente naquilo que é a atitude que o técnico tem que ter para garantir essa autonomia. E essa atitude vem do conhecimento e vem também daquilo que são as características pessoais que o técnico tem que ter ou tem que desenvolver para poder granjear da organização, dos trabalhadores e empregadores, aquilo que é o reconhecimento que leva depois a esta autonomia, ou pelo menos à garantia de que o seu trabalho deve ser sempre desenvolvido com essa autonomia técnica. Esta questão da autonomia técnica, no meu entender, tem um forte relacionamento com o fator tempo, que eu vou explicar e depois queria ouvir a tua opinião. Quando um doente entra numa sala de operações, a entidade empregadora do médico não lhe vai dizer: tu tens meia hora para fazer esta operação, a este doente. Porque é que as entidades empregadoras, algumas entidades de empregadores, isso é um facto conhecido, relativamente a alguns técnicos, lhe dizem: tens um dia para fazer as visitas, seja lá o que isso for, a 10 empresas. Onde é que fica aqui a autonomia técnica do técnico que efetivamente deveria ter os conhecimentos para aplicar, mas que depois não lhe é dado o tempo para isso? Qual é a tua opinião sobre esta questão? É- É é- conhecida. Este é um grande desafio e vem um bocadinho ao encontro do que eu atrás disso, ou seja, independentemente do perfil de desenvolvimento do serviço, a responsabilidade é a mesma e as atividades são as mesmas. Por isso o técnico, tem que ter aqui digamos que o conhecimento daquilo, não só que são as suas responsabilidades, e tem, com certeza, mas também da forma como depois pode fazer face a essas responsabilidades. Por isso, em algumas situações, e nós conhecemos ah, muito bem, em algumas situações é impossível garantir um trabalho técnico de qualidade, e depois isto está associado, obviamente, às questões da autonomia técnica, como já Certo. percebemos, garantir um trabalho técnico de qualidade, se fizermos aqui a tal métrica eh, relacionada com a prestação do serviço, até porque grande parte dos técnicos que presta serviços nesse tipo de perfil, de modalidade de prestador de serviços, a várias entidades, contacta com realidades muito diferentes, que têm níveis de risco muito diferentes e que têm, obviamente, que ter eh, desenvolvimentos diferentes Diferentes. e os tempos são diferentes na prestação desse Acompanhamentos serviço. diferentes. Por isso, as empresas prestadoras de serviços e os próprios técnicos que nela prestam serviços têm que ter um conhecimento e a consciência de que a responsabilidade é efetivamente semelhante a um serviço interno, por isso tem que garantir que quando prestam esse serviço, ele deverá ser feito com a qualidade que os trabalhadores e quem contrata o serviço merece. Por isso, não podemos estar aqui a parametrizar os tempos e fazer com que os técnicos depois façam, digamos que um conjunto de tarefas padrão, não é? E nós somos muito às vezes alertados para que os técnicos são, digamos que, profissionais que preenchem um conjunto de checklist, não é? Ou seja, estilo Uhum. Totoloto e passam pelas empresas a voar, passa a expressão, e isso Precisamente. obviamente não pode acontecer numa perspectiva de prestação de um serviço que se espera adequado a cada uma das realidades e elas podem ser muito diferentes. Por isso, não podemos estar aqui a parametrizar e a standardizar um conjunto de atividades numa métrica de tempo porque cada atividade tem as suas especificidades.
Isso é um facto. E essa questão do tempo dado pelo técnico, ou implicado pelo técnico nas suas tarefas, é extremamente importante. Numa ou noutra situação, seja de serviço externo, seja de serviços internos, a responsabilidade é sempre da empresa, do empregador, da organização para a qual o técnico presta o serviço, não em termos técnicos, mas a responsabilidade do Uhum. cumprimento legal. Como é que tu associas ou se fazes alguma ligação entre, nos serviços externos, por exemplo, entre os pacotes de segurança, digamos assim, oferecidos, proporcionados pelas empresas, e a atuação dos técnicos e a limitação que eles eventualmente poderão, a que poderão estar sujeitos por esses mesmos pacotes. Quando me refiro aos pacotes de segurança, refiro-me se a empresa para a qual a empresa prestadora de serviços quer isto, é este pacote, se quer Uhum. aquilo, é aquilo. No meu entender, não deveria haver pacote de segurança, a Uhum. segurança é uma única. Mas o que é certo é que isto se faz. E depois, se a empresa para a qual é prestado o serviço quer mais algum serviço, esse serviço tem que ser à parte. Onde é que isto liga com a autonomia, com a falta de autonomia dos técnicos? Essa é uma questão interessante e importante, a questão da contratualização que este tipo de serviços tem. Claro, que é fundamental percebermos, não é, que essa responsabilidade, como disseste, é uma responsabilidade solidária e as pessoas têm que os envolvidos têm que perceber que ao contratarem um serviço não transferem a responsabilidade para o serviço, não é? Pese embora possa acontecer que há quem queira fazer crer isto, não é? Uhum, Ou seja, por isso, quando um empregador contrata um serviço, quer seja ele em qualquer dos tipos de modalidades possíveis, não transfere a sua responsabilidade. Por isso, essa responsabilidade que é dele, continua dele e convém, ele quando contrata um serviço, para zelar pela sua responsabilidade, contrata o melhor serviço possível. E isto, contratar o melhor serviço possível, é, efetivamente, contratar um serviço adequado. Por isso, ele tem que estar adequado e há um nível básico de adequação, que eu espero que seja refletido e esteja refletido no enquadramento legal. Por isso, o básico, né, e o fundamental e o obrigatório é cumprir o que está na lei. Na minha perspectiva, a nossa legislação, que é vasta, eu diria que naquilo que é o fundamental salvaguarda a segurança e saúde dos trabalhadores. Por isso, uhum. não é por falta de enquadramento legal Enquadramento. que nós teremos problemas de proteção do trabalhador nos seus locais de trabalho. E essa responsabilidade de o cumprir é do empregador. Né? Por isso, quando ele contrata um serviço, contrata na expectativa, espero eu, na consciência, estando consciente que tem um serviço para zelar pela sua responsabilidade, que é máxima. Por isso, quando contrata, convém que contrate o melhor e não pode contratar, digamos que partes do serviço. E, infelizmente, permite é permitido que ele contrate partes do serviço. E isso é, se calhar, uma das coisas que temos que refletir, ou Precisa. seja, quem superentende estas entidades e as reconhece e as autoriza para prestarem serviços, deve zelar para que o empregador, quando contrata um serviço, o faça na plenitude e não em partes, Não em não é? partes. Os tais E pacotes de isso nos segurança. tais pacotes, como é Certo. lógico. Por isso, isto é quase, digamos que o que acontece com algumas marcas automóveis, não é? Que o preço base da versão é relativamente baixo, mas depois, se quiser motor, se calhar vai ficar um bocadinho mais caro. E neste serviço é um Hum, bocadinho boa. dessa forma. E isto parece um pormenor, mas na minha opinião é um por maior. E provavelmente é uma das principais razões que faz com que a nossa área tenha um grande potencial para evoluir, porque carece efetivamente de melhorar muito. Porquê? Porque o mercado está totalmente desregulado à custa desta possibilidade. Porque quando um prestador de serviços vai, essa expressão, vender o serviço, eh, criando a expectativa de quem compra aquele serviço cumpre, digamos que o que está na lei e tem um serviço adequado, obviamente que há aquele preço, faz com que quem queira prestar um serviço na plenitude e efetivamente adequado, não o consiga fazer Hum, porque está a concorrer de forma desigual com quem tem este pacote básico que efetivamente nem sequer é básico porque tem serviços que não cumprem aquilo que está na hum. lei, na globalidade. Por isso,
isto impacta muito na questão da autonomia, isto impacta muito na questão da responsabilidade e naquilo que é, quando eu digo responsabilidade, não só do técnico, na Sim, responsabilidade claro. de quem até compra o Dos serviço, quem o intervenientes, adquirir. dos Claro, intervenientes, claro. claro, dos intervenientes. Uma outra questão que falaste há pouco e bem, e chamaste isso para cá para a discussão, é a questão da formação. O facto de uma pessoa poder fazer valer a sua autonomia tem muito a ver com a maneira como é formado. Hoje em dia sabemos que há no mercado de trabalho técnicos que são técnicos superiores. São colocados no mercado de trabalho sem nunca terem visto um formador, sem nunca terem visto um equipamento de medição, do que quer que seja, sem nunca terem feito uma avaliação prática de riscos, sem nunca terem tomado contacto com o mercado de trabalho. Fazem um trabalho final, apresentam e são técnicos superiores e são colocados no mercado de trabalho. Este tipo de formação, sem prática, sem presença, tem outras características importantes numa área que é fundamentalmente prática, não limita a autonomia do técnico? Será que ele se sente capaz? Eu estou a fazer esta pergunta porque eu sei de pessoas que fizeram esses cursos e depois se matricularam em cursos com componente presencial, o mesmo curso, para aprenderem alguma coisa. Reflete-se ou não depois na autonomia técnica dos técnicos no mercado de trabalho. Dos técnicos, sobretudo dos técnicos superiores. Não, isso é fundamental, ou seja, essa é, digamos que uma das coisas que temos que refletir urgentemente. E que falaste na formação, eu só vou recuar, dar aqui uns passos atrás para falar na formação, porque quando se fala na formação, eh, dá-se grande ênfase à formação dos técnicos, e bem, quer sejam técnicos ou técnicos superiores. Mas eu só iria relembrar também a necessidade de eh, formarmos os cidadãos para a literacia em segurança e saúde no trabalho. Ou seja, porque isso é fundamental. Ou seja, a grande parte daquilo que fazemos é para os trabalhadores e estamos aqui a trabalhar nas organizações, zelando pela responsabilidade do empregador. Por isso, ao nível daquilo que é a literacia em segurança e saúde no trabalho, é importante que o conjunto, que este conjunto, este conjunto de elementos perceba a importância da segurança e saúde nos locais de trabalho, não só para cada um de nós, trabalhadores e cidadãos, eh, digamos que desta comunidade, mas também para aquilo que são os grandes objetivos das organizações, quer sejam elas públicas, quer sejam privadas. Por isso, essa formação é fundamental e garante logo à partida que o reconhecimento de nós técnicos é feito corretamente, garantindo depois a nossa autonomia. Ainda a formação dos técnicos, que é a pergunta que me fizeste. Eu acho que já sabemos como se faz mal, ou seja, esta é a grande vantagem da nossa realidade hoje. Eu gosto de ver sempre as coisas não é, pelo copo meio cheio, não é? Por isso, nós já sabemos como não devemos fazer. Essa é, digamos que, a nossa grande vantagem hoje. Que estamos a fazê-lo, isto é surreal. Ou seja, dizer isto a alguém de um país, não precisa de ser desenvolvido, ou de qualquer país do mundo, formamos técnicos nesta área, nestes contextos, dificilmente acreditariam. Formar técnicos superiores fora do ensino superior, formar técnicos e técnicos em regimes de 100% Nada, online, sem contacto com as organizações, com instrumentação, nos auxilia a avaliar riscos nos locais de trabalho, sem qualquer contacto com os formadores ou professores, isto não pode acontecer na nossa área. E nós, quando digo nós, não estamos a dizer só os responsáveis das organizações. Estamos a falar também naquilo que são os técnicos que estão a ser formados e aqueles que agora já estão formados e que têm que ter também aqui um comportamento ético e deontológico adequado para fazer perceber que isto não pode acontecer. E claro que depois as organizações que validam isto. Não é? Ou seja, porque isto está a acontecer não é porque nós os dois queremos. Isto está a acontecer porque o tal sistema é culpado de tudo, não é? Passa a expressão, permite. Não é? E este sistema não pode continuar. Ou seja, nós não podemos estar a formar profissionais na área da segurança e higiene no trabalho em contextos que vão logo limitar muito aquilo que são os seus conhecimentos técnicos e eu não me preocupo só com os conhecimentos técnicos, com os outros tipos de conhecimentos que, numa profissão que tem que lidar diretamente com com pessoas. trabalhadores e com empregadores, tem que ter. Não é só nós termos o conhecimento de, tecnicamente, conseguirmos, por exemplo, como tu disseste,
fazer uma avaliação de riscos adequada à organização, saber, manusear instrumentação, não é só esse tipo de conhecimento. Esse é importante, é muito importante, mas depois na nossa área, o nosso perfil, exige que tenhamos outro tipo de conhecimentos e esse tipo de conhecimentos também não é possível ser ministrado, de forma adequada à distância e às vezes até assincronamente. Assim, precisamente. e isto não pode acontecer, por isso quem tem responsabilidades, eu acho que todos nós temos, não é, de poder alterar tal sistema, mas apelar a quem tem mais responsabilidades a que o possa fazer, porque parece que a culpa disto acontecer não é de ninguém. Quando se fala sobre isto, eh eh, não há, digamos, quem assuma a responsabilidade do que hoje está a acontecer. Se calhar não há, porque se calhar ela é de todos nós. Vamos pactuando, com este sistema e não podemos, não é? Por isso, de uma vez por todas, nós temos que zelar pela, eh, correta formação dos técnicos, em contextos adequados, para que depois faça sentido aquilo que estamos a falar aqui, que é a autonomia técnica. Como é que se pode ter autonomia técnica se não se tem conhecimentos técnicos? Como é que se pode ter Precisamente. autonomia técnica se os técnicos depois não conhecem aquilo que são as suas responsabilidades e a forma de poder responder a essa responsabilidade e não são vistos depois pelos, digamos, por quem contactam, nomeadamente trabalhadores e empregadores, como indivíduos competentes na área Competentes. e ao serviço daquilo que de mais nobre têm as organizações, que é o capital humano. Por isso é importante que estes contextos sejam alterados definitivamente. E precisamente por os empregadores, nomeadamente, e os trabalhadores sentirem, mas os empregadores sentirem que o técnico não está seguro naquilo que está a fazer, ou seja, competências técnicas que lhe deveriam dar autonomia técnica ficam um pouco pela rama em muitas circunstâncias, por isso é que depois, eventualmente, temos aquela situação. Não, mas não fazes assim, fazes como eu quero e não como tu queres fazer. E esta limitação da autonomia vem um pouco na sequência da falta da competência que o técnico tem, o técnico superior, maioritariamente, porque não a adquiriu, o não adquiriu não se consegue impor, né? E o empregador depois, em muitas situações, não estando sensibilizado para a importância da segurança e da saúde no trabalho, diz-lhe faz porque é assim que eu quero e não como tu estás a dizer que é para fazer. Isto depois acaba por ter implicação também no reflexo, como de uma forma geral as organizações são vistas. Porque quando nós, por exemplo, temos uma situação negativa que ocorre com um médico, que ocorre com um elemento de uma força de segurança, que ocorre com um engenheiro, não é aquela pessoa que fica em causa, é a organização a que ele pertence. E quando estas situações negativas se passam com os técnicos, com um ou com dois ou com três, não são aqueles que ficam em causa. São as profissões, neste caso, que ficam em causa, técnico e técnico superior. Como é que isto se pode resolver? Não, está, concordo, subscrevo aquilo que disseste na perspectiva de se o técnico não tem conhecimento, não é? Obviamente, depois isso impacta logo naquilo que é o reconhecimento que tem, dos que quem contacta. E há aqui depois outra realidade, ou seja, isso é importante, não é? Ele ter bons conhecimentos para garantir a sua autonomia e ser reconhecido dessa forma. Por isso, um técnico com esse conhecimento adequado, e nós conhecemos felizmente muitos, têm a Uhum. garantia dessa autonomia técnica pelo reconhecimento que têm também pela sociedade. Hum, Eh, Claro, quem tem conhecimentos mais frágeis ou quem não os tem, tem logo grandes limitações para garantir essa autonomia. E depois há aqui um conjunto de outros contextos que é importante refletirmos. É que esta autonomia também é garantida, não é? De uma forma coerente por organizações que têm aqui um papel ou deverão ter um papel importante. Nós não temos, mas isso é a minha opinião, infelizmente, não temos muito um espírito corporativo desenvolvido, infelizmente. Não é? Por isso, quando falamos nas associações representativas dos profissionais, nos sindicatos, nas associações de direito público, nos reguladores, hum, não lhe reconhecemos a importância que efetivamente têm. Ok? E muitas vezes só pensamos nestas organizações quando queremos resolver um problema individual e então pensamos nestas organizações para resolver o nosso problema e não nestas organizações para zelar por aquilo que são os nossos interesses
são fundamentalmente os interesses dos trabalhadores e dos empregadores. Por isso, se nós não temos organizações fortes, muitas vezes também temos grandes limitações em poder ter esta nossa autonomia, porque depois não temos ninguém a quem poder correr para fazer valer aquilo que são os nossos interesses. E claro que aqui era muito importante que tivéssemos um associativismo profissional forte, né, com, digamos, com uma proximidade com os técnicos, mas também com as organizações. Um movimento sindical que é importante que exista nas nossas áreas, ok, para garantir nas questões laborais, nas questões contratuais, que em algumas situações, no nosso caso, como nós sabemos, são muito precárias, Uhum. e isso tem muito a ver com aquilo que estamos a discutir, não é? Com a tal questão da autonomia e a questão de alguma independência, alguma não, muita independência que o técnico tem que ter no exercício da profissão, e depois na regulação. Ok? E esta é também digamos que uma área, que nos é muito querida, obviamente, e que nós temos que cada vez mais perceber que a regulação profissional, a forma como os profissionais são acompanhados, desde que são formados até que são reconhecidos e ao seu exercício, e também a todo um trabalho feito ao longo da vida profissional, tem que haver aqui uma organização forte que possa acompanhar este desenvolvimento, não só, digamos, para zelar pelos interesses dos profissionais, mas principalmente para zelar por aquilo que é o interesse do trabalhador, Do trabalhador. ok? Por isso, e das organizações, como é lógico, não é? Por isso é fundamental. Tu tens, estás integrado nos órgãos sociais de uma associação, que no fundo é uma congregação, uma junção de outras associações e de técnicos de forma independente, que é o núcleo Procâmara dos Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho. És vice-presidente da direção, e eu gostava que deixasses aqui assim um pouco daquilo que o núcleo pode fazer enquanto núcleo e que a Câmara, quando criada, pode fazer para resolver esta questão da falta de autonomia dos técnicos. Chamaste aí aqui à discussão a questão dos sindicatos. Eu gostava que fosse aqui separadas as águas, porque uma coisa é uma criação de uma Câmara que tem objetivos diferentes dos objetivos dos sindicatos, e ambos são precisos nesta área. O que é que a Câmara pode fazer para esta autonomia técnica e, já agora, o que é que um sindicato pode fazer nesta questão da autonomia técnica? Sim, são organizações diferentes, mas ambas importantes. Ok? São diferentes porque estamos a falar numa organização que tem a ver principalmente com as questões contratuais, com as questões de relação laboral de um trabalhador com um empregador e na forma como isto é feito e como é preservado e garantido, digamos que a boa relação, e depois Esse é um estamos a falar, sindicato. exatamente, e depois temos aqui uma organização que é regulador, que se pretende que regula, neste caso duas profissões, que é o técnico e técnico superior, e que efetivamente tem por objetivo primário garantir que estes dois profissionais prestam um serviço de De qualidade qualidade. aos trabalhadores. E por isso, para nós prestarmos um serviço de qualidade aos trabalhadores, temos que ter condições para o fazer. Começando, obviamente, por aquilo que são as nossas condições, ao conhecimento, quer aqui falar em anglicismos, os hard skills e os soft skills, que são importantíssimos para desenvolver o- a nossa profissão. Por isso, esta entidade que regula tem aqui uma importância fulcral para garantir digamos que a nossa autonomia Uhum. em termos de desenvolvimento profissional. Claro que o regulador, neste momento, está na esfera do Estado, não é? O que nós pretendemos é porque achamos que temos mais capacidade para o fazer, temos mais conhecimento para o fazer e estamos mais habilitados a poder fazê-lo, é autorregular estas duas profissões, ou seja, sermos nós a regular estas duas profissões, porque o podemos fazer de forma mais adequada e com mais conhecimento, garantindo efetivamente aquilo que estamos aqui a discutir. É extremamente importante que os profissionais, mas também a sociedade no geral, perceba que esta organização
que esperemos nós venha a regular estas 2 profissões, ah, possa de alguma forma, ser reconhecida para o poder fazer. Por isso digamos que este grande objetivo que nós hoje temos, vem entroncar exatamente neste tema, porque nós podíamos, e isto vamos responder-te aqui de uma forma muito criativa, porque nós podíamos garantir a autonomia dos técnicos de uma forma fácil. Ok? Como? Isto é simples, não é? Isto não, no mundo das ideias, nós garantimos a autonomia técnica. Era, por exemplo, fazermos com que os técnicos fossem, por exemplo, funcionários públicos. Ok? E uma organização, quando paga os seus impostos, esse pagamento, nesse pagamento esteja incluído, por exemplo, o pagamento do serviço do técnico. Ora, se o técnico não tem esta relação com a organização onde presta serviços, obviamente, à Claro. partida, poderá ter aqui uma salvaguarda da autonomia, num contexto um bocadinho diferente do que é hoje feito. Por isso, podíamos ter aqui, não é, neste mundo das ideias, um técnico a prestar serviços a empresas que não tivesse este vínculo com a empresa ou com a empresa por onde se presta o serviço, mas o fizesse de forma perfeitamente autónoma e independente. Claro que isso não adivinho que seja possível por várias razões, e nós não vamos aqui explorar essas razões, mas aquilo que existe é um contexto onde a tal organização que visa regular a profissão tem e faz todo o sentido, para que nós tenhamos não só melhores técnicos, mas também melhores organizações com índices de desempenho nesta área muito diferentes do que têm Uhum. hoje, e claro que trabalhadores mais seguros e saudáveis nos seus locais de trabalho, que é, digamos que no fim último, o nosso grande objetivo, porque se nós conseguirmos zelar de todo o percurso de formação e de prestação profissional destes técnicos e técnicos superiores, temos O garantia de seu que serviço será que vamos ter trabalhadores certamente mais seguros e saudáveis, mas também organizações mais preparadas para os desafios primários, nomeadamente os da produtividade e da qualidade. E teremos também aqui não só trabalhadores, mas organizações mais felizes, pensamos no mesmo. e eu partilho da mesma ideia e sabes disso, que os benefícios da criação de uma entidade como a que se pretende criar, a Câmara dos Técnicos e Técnicos Superiores, vem resolver algumas das situações. E uma delas é que está aqui em causa, que é a falta de autonomia técnica que é visível. Há quem conteste a criação de uma associação, de uma entidade como esta, não é? Há quem conteste a criação das ordens, por exemplo. Mas estas entidades regulam, criam regras, autorregulam-se elas próprias. Isso dignifica as profissões. E a necessidade nestas duas profissões vem pelo facto de ser amplamente reconhecido que o Estado, devia ser quem regula a partida as situações, não tem tido meios para o fazer nos últimos 20 e 25 anos, se formos pensar Uhum, nisso. Então justifica-se, mais do que se justifica, por várias questões, a criação de uma entidade que contribua para que o técnico efetivamente tenha a sua, e o técnico, seja superior ou não, tenha a sua autonomia para poder exercer e dessa autonomia resultem os benefícios que referiste em termos de serviço e os benefícios para o trabalhador e para as organizações. Portanto, eu acho que é um passo a dar para que esta questão da autonomia efetivamente possa passar a ser mais realidade do que aquilo que nós temos conhecimento, pelo menos que nos chega do que seja hoje em dia, infelizmente, para os utilizadores finais, que são os uhum, empregadores e os trabalhadores, em último caso, uhum. como tu referiste. Como é que podemos passar mais à prática nesta questão da autonomia, mesmo sem ter a Câmara ligada? O que é que tu achas que pode ser feito? Vamos ver. Comentar um bocadinho o que disseste anteriormente. Ahm, no mundo perfeito, eu vou falar ah, no mundo perfeito e naquilo que é a minha opinião, ahm, esta regulação, esta e outra regulação das profissões, e principalmente destas profissões que têm uma importância fulcral naquilo que é a vida
das pessoas, da vida da sociedade, estas profissões, no mundo perfeito, deviam ter regulação, efetivamente, da, digamos que da administração Claro, sim, sim. central, ok? O Ou Estado. seja, o Estado, por isso, nestas profissões, no mundo perfeito, isso agora, efetivamente, nós não estamos no mundo perfeito e percebemos que, no nosso contexto, não existe a capacidade por parte do Estado para o poder fazer. E basta olharmos para os indicadores que temos. Claro. Isto não é uma questão de opinião, é uma questão de, digamos, que de observar e de analisar os indicadores que temos nesta área. Agora, não se pensa é que quando se criar, e eu tenho uma grande esperança que se venha a fazer essa criação, quando se criar, digamos que essa regulação, essa autorregulação, que as questões, os tais problemas ou os desafios Se se resolve resolvem. assim, não é? Não. Ou seja, por isso, esta é uma questão importantíssima, é que nós defendemos, efetivamente, que tem que haver uma mudança. Essa mudança depois tem que ser isso mesmo, uma diferença em relação ao que existe, com conhecimento, com capacidade para o poder fazer. Ok? E isso é fundamental. Garantindo dessa forma que a tal Câmara, que é aquilo que estamos aqui a falar, tenha, digamos que, essa responsabilidade, mas a assuma de forma a poder alterar um contexto, melhorando, obviamente, a favor daquilo que são os trabalhadores e os técnicos. Ok? Isso é fundamental. Por isso, não há pessoas que, obviamente, têm opiniões diferentes, e essas opiniões diferentes advêm de uma coisa que é, digamos digamos que é a nossa realidade, é que infelizmente nós não temos alguns exemplos que não são muito bons, de situações em que, as práticas destas associações de direito público, ou ordens, ou câmaras, às vezes não são as melhores, não é? Por isso, muitas vezes colocamos isto, digamos, tudo no mesmo saco. Claro que Uhum. não há bons exemplos de situações, de atuação de outras ordens. E efetivamente nós, muitas vezes, sofremos dessa visão social Uhum. que as pessoas têm das ordens profissionais em Portugal, porque muitas vezes não temos esse bom exemplo. Claro que temos é que perceber qual é o grande objetivo destas organizações, o seu mérito, e depois ter também aqui a esperança e a confiança de quem vai assumir isto no futuro o faça de forma De forma adequada. adequada. E obviamente não com os exemplos que nós infelizmente temos de práticas de outras ordens profissionais que regulam outras profissões. Nós, por isso é que estamos a lutar por esse objetivo, nós pensamos, e obviamente eu acredito que vai ser assim, que assumamos essa responsabilidade de forma a fazer aquilo que é, digamos que adequado e não aquilo que muitas vezes é o exemplo que temos noutras organizações. E por isso é importante que se perceba efetivamente o que é isto, a autorregulação, quais são os méritos da autorregulação e, claro, quem acredita neste sistema o possa também demonstrar um apoio. E, obviamente, há pessoas que não acreditam e acham que não é assim. Isso estão no direito Estão delas, no ou direito, seja, claro. obviamente se acreditam que a forma de fazermos diferente e deste contexto alterar eh, há outro caminho, pá, apostem nesse caminho, porque efetivamente temos que melhorar. Não é? Eu acredito que a forma de melhorarmos é a autorregulação. É nós sabermos o que formamos, sabermos quantos somos, sabermos o que fazemos, sabermos quem faz, sabermos como faz, sabemos por que faz e acompanhar o desenvolvimento profissional e zelar para que essa profissão seja feita de forma competente, de forma adequada, de forma responsável, de forma autónoma, de forma independente. Isso é uma das, digamos que das coisas que eu acredito que a Câmara pode fazer. Uhum. Se há pessoas que acreditam que isto pode ser feito de outra forma, apostem nessa, digamos que nessa sua ideia, porque efetivamente isto é urgente que se faça. Uhum. Né? Esta, na minha opinião, é a melhor forma de o fazer e é aquilo que urge que seja feito. Se existir outra forma, apostem nela porque nós precisamos disso. Eu não sei se existe outra forma, mas eu acho que, efetivamente, perdão, quem possa estar ou ser contrário à criação da Câmara,
basicamente, ou não se sente seguro para trabalhar e ser regulado, quem não deve não teme, passa por isto, ou então é um pouco anárquico e gosta de fazer as coisas de forma aleatória. E há situações no trabalho que não pode ser como se quer, tem que ser como deve ser feito. E eventualmente, muitas das opiniões que possam ser contrárias passam por estes 2 aspectos. Perdão. Uma pergunta, assim, em termos de conclusão, Helder. O que é a autonomia técnica dos técnicos de segurança é, na prática, uma questão de sustentabilidade organizacional e não apenas um cumprimento legal? Previsto na legislação a autonomia técnica, mas isto vai mais além que aquele cumprimento legal. Porque é que é uma questão de sustentabilidade das organizações? Eu quero acreditar que a, que a lei tem, obviamente, sustentabilidade naquilo que são os princípios que uma sociedade defende. Por isso, nós termos essa autonomia técnica, temos até princípios deontológicos para os técnicos e técnicos superiores na lei, não é? Podemos questionar se são os mais adequados, se são suficientes, podemos ir, digamos que a esse nível, mas eles estão lá, ok? E eu diria que pertencemos a uma percentagem ínfima das profissões que têm princípios deontológicos legalmente estabelecidos. Por isso, eh, é, desse ponto de vista, não é, fundamental que, se garanta, do ponto de vista legal, não é, a nossa independência e a nossa autonomia. A sustentabilidade das organizações, não é, está intimamente relacionada com isto que estamos aqui a discutir. Não é? Não existem organizações sustentáveis com custos associados àquilo que é a falta de condições de segurança, higiene e saúde nas Claro. organizações. Não existem organizações sustentáveis se o único fator diferenciador hoje nas organizações são os trabalhadores, não colocarem ao serviço dessas organizações todo o seu potencial, porque estão preocupados com as questões básicas da sua sobrevivência, com as questões básicas Claro. de segurança e saúde no trabalho. Por isso, eu não posso estar numa organização a prestar o melhor serviço que eu posso fazer em condições, eh, digamos, de segurança e saúde eh, mínimas ou muito questionáveis ou que põem em causa a minha saúde ou a minha segurança. Por isso, a sustentabilidade das organizações passa pelo reconhecimento de que as condições de trabalho são um fator diferenciador naquilo que é o grande objetivo das organizações, nomeadamente das privadas, que é o lucro. Por isso, quando estamos a falar num custo, que efetivamente não é, é um investimento. Isso está provado, ou seja, existem N estudos que provam que um dos melhores investimentos que as organizações podem fazer é na área da saúde ocupacional, na segurança, higiene e saúde, porque isso resulta sempre em melhoria na qualidade daquilo que fazem, quer seja um serviço ou um produto, mas também naquilo que é os índices de produtividade e também na disponibilidade que o trabalhador tem em pôr aquilo que são as suas capacidades ao serviço da organização. Isso consegue-se através da melhoria das condições de trabalho, até como se diz na nossa Constituição, que é muito vincada neste aspecto, ou seja, quer o trabalhador deverá prestar o seu serviço nas condições de segurança e higiene adequadas, quer também a qualidade de vida é alcançada através da melhoria das condições de trabalho. Se nós acreditamos que trabalhadores seguros, saudáveis e com, digamos, com ligação à organização, melhoram, obviamente, o desempenho dessas organizações, então a sustentabilidade está perfeitamente justificada. Por isso, não há organizações modernas sem, digamos que, pensarem nas questões de segurança, higiene e saúde. Claro que estas questões têm muito a ver com aquilo que é conhecimento da área. E voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa. Ou seja, nós não podemos pensar que as organizações são entidades para que estão desenraizadas num contexto que é o nosso. E o nosso contexto faz com que a segurança, higiene e saúde no trabalho ainda é uma área desconhecida para a maioria das pessoas, que nos bancos da escola nunca lhes falaram naquilo que é uma realidade com que eles vão contactar nas organizações para onde vão enquanto trabalhadores, tão importante como a segurança, higiene e saúde no trabalho. Por isso, se
quem passa pelos bancos da escola isto não é dito, obviamente quem está nas organizações que passa exatamente neste percurso não Também reconhece não essa reconhece isso. importância. Por isso a sustentabilidade das organizações hoje está muito alicerçada nisto que aqui temos, porque cada vez mais a diferenciação que se faz nas organizações é pelo seu capital humano. Não é? E se nós hoje fazemos aquilo que é uma gestão de recursos humanos, como dizia um grande amigo nosso, nós temos que passar é fazer uma gestão humana dos recursos. E, obviamente, que isso é fundamental hoje para as organizações, para dar sustentabilidade às Sustentabilidade. organizações. Muito bem. Falaste aí num aspecto que são os princípios deontológicos que estão previstos e que são as duas posições que os têm previsto do ponto de vista legalmente. Eu acho que o legislador teve uma grande capacidade de imaginação de chamar àqueles 9 pontos princípios deontológicos, mas isso levar-nos-ia para uma outra discussão que eventualmente poderíamos fazer um podcast só sobre esse tema, porque, na minha opinião, aquilo tem muito pouco de deontologia. São algumas linhas orientadoras, porque deontologia é a aplicação à prática, à profissão. Mas isso seria um outro aspecto para nós discutirmos numa outra altura. Mas sim, estão previstos lá. Eh, uma outra questão, Helder. Na tua visão, e à laia de encerramento, qual é o maior erro que as organizações cometem quando ignoram a autonomia técnica que o técnico deveria ter? Não, esse erro é, digamos que é um erro crasso, direi eu, porque essa autonomia técnica vai ao encontro do conhecimento técnico, ou seja, quando se ignora, digamos que essa autonomia está-se a pôr em causa a competência e o conhecimento dos técnicos. Claro que dar a responsabilidade máxima da área da segurança e saúde no trabalho ao empregador não é sinónimo de que o empregador seja competente tecnicamente nesta área. E isso é, digamos que, uma situação fundamental para ser conhecida pelo próprio empregador, que ele tem a responsabilidade e para poder assumir, para poder zelar por ela, certamente quererá ter os melhores serviços técnicos para Uhum. o poder fazer. Ok? Por isso, se ele colocar em causa esta autonomia, está de uma forma muito direta, a colocar em causa a sua A sua responsabilidade, não responsabilidade. é? Ou seja, se ele não quiser que as melhores práticas sejam implementadas, por consequência, está a pôr em causa a sua responsabilidade. Ser um bocadinho mais polémico nesta situação. Eh, Infelizmente, isto é outra das coisas que nos levava aqui a falar muito sobre esta autonomia. Infelizmente, nós sabemos também que é muito fácil colocar, ou mais fácil, ok, daquilo que eu conheço, e espero não estar a ser injusto, para as organizações com responsabilidades neste apuramento, passa a expressão de responsabilidades, é muito mais fácil colocar a responsabilidade no técnico do que na Na organização ou no organização. responsável máximo da organização. Nós temos N exemplos em que a responsabilidade, quando alguma coisa correu menos bem, foi procurada mais facilmente naquilo que é o papel e digamos que na responsabilidade do técnico, no que na responsabilidade de quem tem essa máxima na área da segurança e saúde, que são os empregadores. E isso tem muito a ver com isto, ou seja, mas atenção, se o empregador não reconhecer no técnico alguém que está ali para zelar pela sua responsabilidade e alguém que tem que ter o melhor comportamento, quer, vou falar na deontologia, deontológico, ético e E técnico, técnico. obviamente é pôr em causa aquilo que é a sua responsabilidade. Por isso isto é fundamental, por isso nós, se queremos uma organização que tenha empregadores que respeitem a autonomia e independência técnica, deveria ser muito simples. Não é? Basta que eles percebam que isso tem muito a ver com aquilo que é a sua responsabilidade. Por isso, ele, quando está a pôr em causa esta condição, esta autonomia, está efetivamente a pôr em causa aquilo que é o seu papel. Eu sempre, Por isso, isto deveria ser fácil de compreender, infelizmente não é. nós estamos a falar de técnicos e técnicos superiores de segurança no trabalho. Eu
digo isto várias vezes, são as 2 profissões mais ingratas no mundo e para reforçar um pouco aquilo que referiste, que quando fazem o seu trabalho bem feito, ninguém dá por eles. Ok? Até Uhum, perguntam para que é necessário o técnico ou o técnico superior se nós não temos acidentes de trabalho? Não precisamos dele. Quando o uhum, trabalho é bem feito, quando o uhum, exerce com autonomia. E uhum, quando as coisas correm menos bem ou correm mal, o primeiro a ser chamado é o uhum. técnico superior. Portanto, eu digo neste aspecto e costumo referir isso, que são das profissões mais ingratas, porque quando tudo corre bem, ninguém dá por eles, o trabalho é bem feito e as organizações prosperam. Quando as coisas correm menos bem, porque não conseguem eventualmente implementar a sua autonomia, são os primeiros a ser chamados à responsabilidade, digamos assim. Helder, nós teríamos aqui conversa para muito mais, né? Estamos aqui dentro do nosso tempo. Este episódio do CapTcast, que tem como tema geral perspectivas para o futuro, debates e contributos sobre temas de sustentabilidade, recursos humanos, inovação e segurança e saúde no trabalho. E este tema específico de hoje, que estivemos aqui a conversar um pouco, cerca de 50 minutos, 50 e poucos, tem como temas específicos técnicos e técnicos superiores de segurança no trabalho, falta de autonomia técnica e a implicação na sustentabilidade das organizações. Eu quero agradecer ao professor Helder. Helder, muito obrigado por teres estado aqui conosco, comigo, neste caso, e lá em casa estarás daqui por uns dias também a debater este tema, a falarmos sobre este tema que é extremamente importante nestas duas profissões e é extremamente importante não só para as profissões, mas para o objeto final, digamos assim, que são os trabalhadores e as organizações nas quais os trabalhadores executam o seu trabalho. Em termos de conclusão, queres referir algum aspecto que até para dizer sobre isto? Sim, obviamente. Eu termino como comecei, agradecendo o honroso convite por estar aqui a ter esta conversa, que eu espero possa ser ouvida e possa servir principalmente de reflexão, ou seja, possa ser motivadora para a discussão obviamente a discussão urge fazer-se nesta área. E espero também, digamos, com estes elementos que tu aqui trouxeste para a discussão, nós passemos um bocadinho a olhar à nossa volta, ou seja, nós nas organizações e nas nossas profissões, muitas vezes quando estamos muito habituados a olhar para nós próprios, quase que como Uhum, espelhos, não é? Ou seja, eu espero que transformemos esses espelhos em janelas, porque se os transformarmos em janelas, percebemos que à nossa volta há situações muito interessantes e importantes, e esta área é uma área vastíssima e tem aqui um conjunto de realidades que merecem ser olhadas, mas que merecem principalmente ser respeitadas e respeitar a área da segurança e saúde no trabalho mas fundamentalmente respeitar os cidadãos de uma sociedade, porque nós, como disseste, somos profissionais eh, que exercemos a nossa profissão um bocadinho em contraciclo, não é? Nós temos muitas evidências, quanto é que produzimos, quanto números não é? Na produção, e nós trabalhamos um bocadinho no contraciclo, é para que não existam estes números. Não é? Mas existem outros, nós temos que também, também perceber, digamos, que aquilo que é os grandes desafios das nossas profissões, nomeadamente demonstrar aquilo que fazemos. Eu acho que não estamos a demonstrar exatamente de forma mais correta o mérito que as nossas profissões têm para os trabalhadores e para as organizações. Por isso, nós não trabalhamos só para que determinados números não aconteçam. E sim, estamos a falar, por exemplo, dos acidentes, das doenças profissionais, claro. todas estas questões na parte mais negativa daquilo que esta área tem. Mas trabalhamos para que as coisas aconteçam noutras realidades. E é Uhum, importante que as pessoas percebam o que acontece quando os técnicos e técnicos superiores desenvolvem corretamente o seu trabalho e a vantagem que isso tem para as organizações. Por isso, ter organizações saudáveis, felizes, em que os trabalhadores põem tudo aquilo que são as suas competências, as suas atitudes, as suas aptidões ao serviço das organizações, tem muito a ver com as condições que lhes oferecem. E uhum. não estamos só a falar nas condições só aquelas que todos nós priorizamos, ou
pensamos nelas em primeiro lugar, que são as condições monetárias. Hoje nós percebemos, eh, nos tempos que correm, que eh, trabalhadores não escolhem as organizações só Uhum. pelo salário, Pelo não salário. é? E felizmente que é assim, não é? Escolhem por outras realidades. E nessa realidade estamos nós também. Por isso nós, efetivamente, somos profissionais, desenvolvemos a nossa profissão em contextos difíceis, mas apaixonantes. Por isso, nós como profissionais de saúde, e eu acho que somos profissionais de saúde, porque estamos ao serviço daquilo que é uma área que preserva efetivamente a saúde dos trabalhadores, estamos na área da prevenção. Por isso, trabalhamos para situações que esperemos que não ocorram, mas trabalhamos também para tornar os trabalhadores cada vez mais saudáveis, mais felizes nos seus locais de trabalho, que demonstram satisfação naquilo que são as suas condições de trabalho, indo ao encontro da sustentabilidade das organizações. Por isso é o desafio. E quando as organizações reconhecerem isto, acho eu que teremos sociedades mais justas e sociedades mais capazes de poder responder aos desafios do mundo do trabalho, que hoje sabemos que são muitos e sabemos que estão mutáveis de forma muito rápida. E nós, técnicos, temos essa responsabilidade de acompanhar essas mudanças. Espero eu que o consigamos fazer, nomeadamente ao nível daquilo que é a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores numa perspectiva preventiva. Bem, Helder, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade por estares aqui, partilhares o teu conhecimento nesta matéria também e as tuas opiniões nesta matéria. Lá para casa, fica a sugestão de nos seguirem, não apenas neste episódio de podcast, mas em todos os outros que já fizemos e nos que vamos fazer para o futuro. Fiquem bem, até um dia.